Nós estamos com uma convidada especial aqui à minha direita, a doutora Rafaela Garreta, advogada, a gente vai estar discutindo hoje sobre imigração, Ana, um tema palpitante. Que coisa boa, né? Uma convidada especial, ela que é formada e tem a sua licença também no Brasil e aqui nos Estados Unidos, como a Andréa falou bem, a advogada a doutora Rafaela Garreta. A gente já traz o ar da graça, da florzinha também aqui nos estúdios e o nosso bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os seus ouvintes, Ana, Andréia. É um prazer estar aqui de novo na Rede ABR. Um tempo que eu não venho aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês, trazendo informação para os ouvintes desse programa. É super importante, né? Discutir assuntos que vão agregar na vida da mulher brasileira trabalhando e morando aqui nos Estados Unidos. Trazer questões assim, situações que são bem comuns de um imigrante, né? E aí você pode estar discorrendo e a gente vai complementando com o que a audiência vai trazendo. Por exemplo, eu moro aqui, eu vim para cá porque uma pessoa da família me convidou, que é muito comum, e eu com um amigo, enfim, um namorado me convidou para morar aqui, uma situação. E aí começo a morar, começo a trabalhar, e aí que visto, e aí meu visto, eu venho com visto de turista provavelmente. E ele começa a expirar. O que é que eu faço? É possível permanecer sem estar sem documentação? Algum recurso? O que é possível ser feito objetivamente? Bom, primeiro é importante falar sobre a intenção quando você vem para os Estados Unidos, né? Então, se você vem com visto de turismo, de turista, você tem que ter a intenção de fazer turismo. Isso é muito importante, porque se você tinha uma intenção diferente daquele do visto que você está usando, quando você pediu a entrada nos Estados Unidos, você pode ter causado um misrepresentation, que é uma representação de um fato que não é verdadeiro. Então, eu tinha intenção de morar aqui e entrei com visto de turismo. Isso não poderia acontecer, porque o visto para morar aqui é um visto imigrante e o visto de turismo é um visto não imigrante. Então, primeiro você tem que ver se você já tem a intenção de morar aqui quando você sai do seu país de origem ou vem de um outro país e pede para ser admitido nos Estados Unidos. Então, vamos supor, você veio fazer turismo e chegando aqui veio visitar um parente, um parente que mora aqui, um pai ou uma mãe, ou um namorado. Vamos no namorado. Você conheceu alguém fora dos Estados Unidos, veio visitá-lo. E chegou aqui depois de um tempo, vocês descobriram que não, é o amor da minha vida, eu quero que você fique aqui. E aí, com certeza, você vai ter que pedir para trocar o visto, né? Ou ajustar o seu status, que seria do turismo para o residente. No caso de namorado, existe um visto que você pode vir quando você está fora dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, que é o Fiancé Visa, que é o visto de noivo. Mas é um processo também longo, porque você tem que demonstrar que você tem um compromisso antes de ter vindo. Teve uma relação. E aí, depois que você chega aqui, você tem 90 dias para casar. Então, se você está fora, uma opção é vir com um visto de noivo, se você já tem essa intenção de morar aqui. Se você veio visitar e descobriu que você quer morar aqui, o visto, o caminho a seguir seria o casamento. Somente através do casamento que você conseguiria ajustar o seu status de turismo para imigrante, né, para residente permanente. Se você ainda não tem certeza do que você quer fazer, de repente você pode pedir uma extensão do seu status. Como turista mesmo? Como turista, mas você ainda está naquela de visitante, você não está trabalhando e você não tem a intenção de morar. Porque se você estiver trabalhando com status de turista, você quebrou o seu status e você começa uma presença ilegal. Quem entra nos Estados Unidos com o visto, né, com o status de turismo, não pode trabalhar. Mas chegou, tá aqui visitando, tá conhecendo os parentes, né, do namorado, a família, o lugar. Eu ainda não tenho certeza se eu quero casar ou se eu quero ficar aqui, mas eu quero ficar um pouco mais de tempo para ter mais essa conexão com a família. Você pode estender
o seu status e pedir para ficar por mais 6 meses. Ou você pode trocar o seu status, mas aí você tem que ver qual é a intenção. Doutora Rafaela, eu quero estudar. Então tá, então você pode trocar para estudar, mas o status de estudante inicialmente não te dá o direito de trabalhar. Você tem que pesquisar vários fatores do que você realmente quer para que você não coloque a sua situação em um lugar que será Antes de vir. Antes de vir, e até quando você está aqui, você tem que saber o que você pode, o que você não pode fazer para não te colocar numa situação difícil. O que eu tenho visto, por exemplo, várias pessoas que estão pedindo para mudança de status de visitor, né, de turista para estudante, por exemplo, terem o pedido negado porque eles trabalharam. Entendi. Porque eles fizeram tomaram alguma atitude que é impedido pelo visto que eles pediram, pela admissão que eles pediram. Então, o visto de turista você não pode trabalhar. O visto de turista você não pode estudar. Você não pode fazer determinadas coisas, porque você veio fazer turismo. Entendi. Né? A intenção, quando você pede o visto, é muito importante. Para quem nos ouve nesse momento, nessa manhã aqui do Opinião de Mulher, olha, o final 9308 é o Arley Xavier. Um forte abraço a vocês, principalmente a essa brilhante advogada, a doutora Rafaela Garreta. Aliás, para quem não a conhece, ela é da Garreta Law, uma office que ela vai fazer as apresentações, e é advogada formada, licenciada no Brasil, nos Estados Unidos também, para responder as suas dúvidas e perguntas. Nós temos alguém na linha, mas as considerações ali pela doutora... Eu posso mandar beijos? Manda. Que Estão te vendo, estão te ouvindo. Beijão pro Arley Xavier, ele também é um advogado, ele é advogado brasileiro, né? A licença dele é do Brasil. Ele também foi para a faculdade, da mesma faculdade que eu fui. É um super profissional. Um beijão para você, Arley. Um beijão para Elizabeth Martins também, que já mandou mensagem, estou aqui te escutando. A Márcia Silva, que também mandou mensagem. Luciano Silva, Daniela Serrano e... Muitos queridos, muitos, tem né? muitos Olha aqui. Isso, gente. Vamos para as linhas telefônicas? Vamos lá. Bom dia. Você pode fazer a sua pergunta, já está aqui na programação. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Não quero me identificar. Sim. Eu sou divorciada e eu tenho 2 filhos americanos. Eu fui casada com um brasileiro. E eu já fui no Brasil uma vez em 2015. E eu tô planejando passear com meus 2 adolescentes. Ele tem um 13 e um outro 11. E agora eu tô querendo saber, porque eu tenho um bebê de 7 meses, né? Nascido aqui nos Estados Unidos. E o meu atual futuro esposo, ele vai separar no Brasil, né? Para mim, eu dar a entrada da cidadania, para mim dar o green card para ele, o processo e tudo mais. E eu quero, com 21 anos que o meu bebê que pode dar o papel para ele, né? Bom, tem várias perguntas aí e algumas coisas que eu não entendi muito bem. Você quer saber como que você consegue dar a documentação para o seu atual esposo através do casamento? Ou através do filho americano? Tá, você é residente permanente. Não, e você... eu tenho green card, tenho tudo. Isso. Você pegou o seu green card através do casamento? Não. Não? Ok. Então, você pode já dar a entrada para se você está casada. Na realidade, eu sou casada atualmente. Ok. Ele, na realidade, ele também tá se divorciando, certo? Que você falou. Então, a primeira coisa que eu sugeriria é, se a esposa dele está nos Estados Unidos... No Brasil. Ótimo, porque se ele for fazer por procuração, pelo menos uma pessoa tem que estar presente no momento do divórcio, tá? Depois que ele se divorciar, aí você pode casar com ele normalmente aqui nos Estados Unidos. E eu já sugeriria, né, de você dar entrada no Green Card, na aplicação dele, I-130, mesmo só tendo Green Card, porque aí conta o tempo. E tem vários
petições que estão sendo aprovadas antes, assim, bem mais rápido. Então, se você... ele veio pelo México ou veio com documento? Não, Ele veio normal. Veio normal. Em quanto tempo você pode já aplicar para sua cidadania? O ano que vem. O ano que vem? Ok. De repente, nesse meio tempo todo, se for tomar, né, tempo dele de divorciar no Brasil, de você fazer essa cidadania aqui, de repente é melhor esperar você receber a cidadania, porque aí é automático, né? Como ele veio com visto, você pode, assim que você se torna cidadão, você pode fazer um pedido para ele. Ok. Com um pedido que é uma petição de um visto imigrante, que é a aplicação I-130. E junto, como ele veio com o visto, você pode fazer a aplicação para o Green Card também, tá? Ok. Essa aplicação, esse processo todo, ele demora em torno de uns 6 a 8 meses atualmente. E nesse meio tempo, ele também recebe a aplicação, a autorização de trabalho. Então, ele vai conseguir tirar o Social Security e trabalhar normalmente aqui nos Estados Unidos. Eu achei que ele tivesse vindo pelo México, desculpa. Não. Por isso que eu falei, coloca logo a aplicação. Me dá seu número para me fazer um favor? Você não tô com o microfone. Sim, o nosso número é o 857 702 97 37. Muito obrigada, o programa é nota 1000. Sim, obrigada pela sua audiência também e pela sua pergunta. Também. Mas ela também, acho que ela também falou sobre o filho, né? Em quanto tempo? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Quando que o meu filho pode fazer a aplicação para mim? Existe... Sim. Eu tô com o microfone? Tá ligadinho. Essa é uma pergunta também que eu tenho para fazer. Aliás, As é pessoas dúvida também das pessoas que estão ligando. A questão aí da aplicação pelo filho através dos 21 anos de idade. Isso, né? assim, se eu tô aqui e não tenho documentação, mas meu filho é americano, eu tô aqui há 20 anos, enfim, o que é que eu posso fazer? Se eu tenho a possibilidade de ter alguma documentação? Essa é uma pergunta importante. Primeiro, por isso que eu falei para ela, aplica logo, porque eu pensei que ele tivesse vindo pelo México. Mas tem que haver uma diferenciação entre as pessoas que ingressaram nos Estados Unidos com visto, né, foram admitidas, e as pessoas que não foram admitidas, aquelas que ingressaram pela fronteira sem documentação. Né? Se você vai fazer a aplicação através do seu filho, as pessoas que vieram com visto conseguem fazer a documentação aqui dentro. Se eles ingressaram, né, e não saíram mais dos Estados Unidos, consegue fazer aqui dentro. Entretanto, se você veio pelo México, por exemplo, se você atravessou a fronteira sem documentação, o seu filho pode até fazer um pedido de um visto imigrante para você, né? Mas só que você não vai conseguir ter um benefício imigratório através dele, porque você não foi admitido para os Estados Unidos. E por causa disso, você precisa ser perdoado. E não existe perdão baseado na dificuldade do filho, só em algumas outras situações. Sim, mas eu posso pedir perdão com waiver. Que é o waiver, exatamente. O filho, ele não se qualifica como um familiar automaticamente para o waiver. Então, vamos supor, eu tenho um filho, mas a minha mãe é residente permanente. Eu consigo fazer o waiver baseado na dificuldade da sua mãe, não do filho. Entendi. Entendeu? O filho, infelizmente, não qualifica para os perdões que nós vemos hoje em dia, né? As pessoas que conseguem documentação, pessoas que vieram pelo México, por exemplo, atravessaram a fronteira, casam com um cidadão americano e conseguem a documentação. Nesse caso, consegue porque o esposo ou esposa se qualifica como um parente que dá o perdão, digamos assim. Exatamente. Os perdões, eles são baseados na extrema dificuldade que o parente vai ter caso o imigrante tenha que voltar para o país de origem e o americano ou o residente ficar aqui, ou se eles tenham que ir para o país de origem do imigrante
porque não tem condições de ficar De aqui. permanecer a pessoa aqui. Exatamente. Então, através do esposo e dos pais, nós conseguimos esse perdão. Mas do filho, infelizmente, não. Ok. Isso é uma informação importante, real. É importante falar que o filho pode fazer o pedido do visto imigrante. Certo. O visto imigrante é uma coisa e o green card é outra. Mas com visto imigrante eu não posso depois aplicar para o green card. Ele não vai poder porque ele está impedido pelo fato dele ter entrado ilegalmente pela fronteira. E porque ele entrou ilegalmente pela fronteira, ele precisa de um perdão. E o filho não se qualifica como parente. Isso é fantástico. Eu estou aprendendo muito, viu, Ana? Aí a gente, o que eu faço assim, às vezes, né? Mas você tem um irmão, então vamos trazer o pai, porque aí com o seu pai ou sua mãe a gente consegue. Então é importante não perder a esperança. Assustado, mas tem que saber a informação correta. Exatamente. Você tem mais perguntas, Ana, dos ouvintes? Bom dia. Eu gostaria de saber da doutora, meus papéis já estão encaminhados, porque minha mãe já assinou para mim. E eu sei que demora, parece 7 anos. E meu filho tem 18 e daqui 3 anos também ele pode aplicar. Mas a minha pergunta, se para algum dos dois lados, se ele com 18 anos ele já pode mexer com alguma coisa para mim, ou o papel que eu já apliquei para minha mãe, que a minha mãe aplicou para mim, tem como dar uma olhada para algum dia adiantar, ou fica como está mesmo, aguardando mesmo? Bom, provavelmente, eu não sei quanto tempo atrás, né, a mãe dele aplicou para o visto imigrante para ele. Eu também não sei se ele entrou pelo México ou com o visto. Então são duas questões que eu deveria tem que analisar com mais calma. Com mais calma. Mas vamos supor que ele de repente veio pelo México, ok? E a mãe dele acabou de botar a aplicação para ele, que é o caso que a gente estava falando. Então ele vai ter que esperar aí mais uns 7, 8 anos. O filho dele, para aplicar para ele, tem que ter 21 anos. A legislação de imigração diz que antes dos 21, considera que eles são menores ainda. Ou seja, não tem consciência, não tem maturidade para decidir se quer aplicar para o pai ou para a mãe ou não. Exatamente, Uau. mais ou menos isso. Então, eles só podem aplicar depois que eles fazem 21 anos, até porque eles vão ser o sponsor, então eles têm que ter se qualificado meio como com adulto, né? Como de 18 para 21 vão ser 3 anos, é muito provável que o filho dele já vai estar engatilhado para fazer a aplicação para o pai. Então, o que eu sugeriria se a aplicação da mãe dele está pendente, se o filho dele fizer 21 anos e ainda estiver pendente, o filho aplica. Certo. Uma vez que a aplicação do pedido de visto imigrante esteja aprovada, paga as taxas, tudo certinho, que tem todo um procedimento, e aplica o perdão baseado na mãe. Porque com o filho não pode, mas na mãe pode. Nossa, que rede complexa. Oh, my God. 11 horas e 27 minutos. Para quem nos ouve nesse momento, a doutora Rafaela Garreta. Na área imigratória, temos mais um ouvinte no telefone, mas a Andréia, com as considerações. A Rafaela, ela lidera o Office, a Garreta Law Office, que você pode ter mais detalhes pelo 857-702-9737. Acho que, resumindo, se ele tiver uma outra forma mais rápida, né? Se ele já tiver uma base mais rápida para conseguir a documentação, isso não impede que a aplicação fique lá pendente. Assim que ele recebe o documento, aí a mãe dele vai e faz o withdraw da outra. Mas uma não cancela a outra. Entendi. Ok? Acho que, de repente, essa vai ser a resposta. Aliás, alguns detalhes, né, que não podem ser respondidos aqui no ar por causa do período da programação, mas dá para, pelo menos, pincelar, e aí as maiores informações são buscadas pelo próprio escritório. A doutora Rafaela, ela vai deixar o número, como a Andréa também já passou. O endereço a gente passa daqui a pouquinho.
Mas vamos lá com mais um aqui no ar. Uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Deixa eu ligar aqui o microfone, né, para ele participar direitinho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Pode fazer sua pergunta. Eu tenho um green card temporário e vai vencer agora em setembro. Quanto tempo antes eu preciso reaplicar? Meu processo é por casamento. E se eu poderia aplicar para minha mãe também? Ou eu tenho que esperar virar cidadão? Bom, a primeira pergunta, quanto tempo antes? A legislação diz que você tem 90 dias. Você tem que aplicar within 90 days before expire. Então, entre os 90 dias antes de expirar o seu documento, você tem que dar a entrada na aplicação, tá? Se você ainda está casado, se você está se divorciando, esse período de 90 dias não faz muita diferença, você pode aplicar depois, tá? Agora, para você aplicar para sua mãe, você tem que ser cidadão. Infelizmente, residente permanente não pode aplicar para os pais. Então, 90 respondido. dias e não pode aplicar para os pais. A gente aqui as redes estão bombando. A gente tem mais um ouvinte, né, Ana? Vamos lá com a pergunta do nosso ouvinte no telefone. Bom dia, seja bem-vindo. Faça a sua pergunta. Bom dia, seja bem-vindo. Faça a sua pergunta. Oi, bom dia. Eu gostaria de saber se quando o filho completa 21 anos e aplica para os pais, qual income tax que é válido? O dos pais ou o filho tem que ter renda também para pedir essa... enfim, para pedir o green card dos pais? Uhum. Então, para você utilizar a renda de alguém, a pessoa tem que ter a autorização de trabalho. Se o filho está aplicando para você, é muito provável que a sua renda não pode ser utilizada porque você não tem autorização de trabalho. E de qualquer forma, mesmo que ele não tenha renda, ele tem que trazer a documentação dele de Income Tax Return. Se ele não fez, ele tem que demonstrar por que ele não fez. E se ele não tem dinheiro suficiente para ser o seu sponsor, ele pode ter um co-sponsor. O co-sponsor, geralmente eu falo que pode ser residente ou cidadão americano. Eu gosto de lidar geralmente com cidadão americano porque eu sei que não vou ter nenhum problema no meio do caminho. Mas se ele não tem income suficiente, renda suficiente, ele pode utilizar uma outra pessoa como co-sponsor e essa pessoa tem que ser residente ou cidadão. Não pode utilizar dos pais porque não tem autorização de trabalho. E tem que ter renda. O filho em si não tem... Mas o co-sponsor. O co-sponsor vai ter que ter renda e o valor vai depender do número de dependentes que o co-sponsor tem. A doutora Rafaela, só para enfatizar e puxar um pouco mais a audiência, seu escritório fica localizado aonde? Número de telefone? E eu tenho uma pergunta, uma curiosidade olhando para esse rostinho aqui. Bom, os assuntos que mais acolhem ali no escritório abordam mais que tipo? Enfatiza assim, mais que tipo de assunto? Essa que são as questões dos nossos ouvintes ou vai também para a área da violência doméstica? Como que seria? Dá o número lá do escritório para o pessoal já eu sou pegar... a founder, né? A advogada que fundou o Garreta Law. Leva o nome do meu avô, Garreta. Lindo, gente! Ele era radialista, meu avô foi radialista, Rádio Globo, muito famoso, Jonas Garré. É mesmo? Eu acho que é por isso que eu gosto. Por isso que ela tá aqui. Eu gosto, tá envolvida. E fica localizado, nosso escritório principal fica localizado em Medford, aqui em Massachusetts. Nós atendemos em todo o território nacional nos Estados Unidos. Nós temos também escritórios que nos apoiam em Minas Gerais, no sul do Brasil, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, e em Goiânia, no Distrito Federal. Porque a gente faz muita coisa internacional e temos que estar lá perto do Distrito Federal. Lá em Brasília, lá em Brasília. Lá onde está o presidente, gente. O endereço do office dela é no 16 Bradley Road, Medford. E o telefone dela é 857-702-9737. Aqui tem outra pergunta. Eu posso fazer daqui? Pode. Agora, é privilégio a gente ter uma advogada falando ela a nossa língua, gente. Ela né? vai voltar, não Quem se preocupe. ligar lá para o escritório vai ter essa possibilidade das suas questões em português. Parabéns, minha amiga Andréia. Já fiz um acordo, ela tem que voltar quase uma vez por mês vai para poder
debulhar a questão familiar, a violência doméstica. A gente Maravilha. vai organizar Isso tudo. mesmo. As pautas. Tudo. Respondendo a Ana, desculpa, respondendo a Ana, eu sou conhecida como advogada de imigração porque eu trabalho na comunidade há muitos anos. Eu fui presidente de organização não governamental, passeatas, fiz parte de legislações que passaram aqui em Massachusetts e trabalho com imigração há muitos anos, mas eu ofereço, né, eu sou advogada no Brasil, meu background é business, é direito empresarial, então eu tenho todo um programa para empresários, tanto aqui e lá. Isso é uma pauta para uma outra edição. Uau. Direito de família, nós fazemos direito de família, divórcios, custódia. Temos muitas coisas que nosso escritório ajuda na população, né? Oferece serviços. Agora, o que mais me encantou olhando aqui pra ela, gente, vou confidenciar, é a vibe dela. Ela é toda... Olha lá o sorriso da mulher. Com certeza. Ela é toda pra cima, viu, gente? Não tem aquele eu sabia que ia dar só certo. porque é advogada. Olha ali que legal o jeito Não, dela. todos Bem somos descontraída. humanos. Que pessoa formidável. Não existe esse negócio, né? Às vezes, com certeza, é importante, doutora Rafaela Garreta, porque para eu Claro. chegar aqui não foi fácil, Estudou. tive que estudar muito, muitas horas sem dormir, muitos finais de semana sem Uau. sair. Meu pai e minha mãe que me deram essa Investiram base. muito. Investimento, mas eu sou uma pessoa igual a todos, né? E com certeza essa vibe. E Né? fôlego para responder Com as perguntas certeza. dos nossos ouvintes, as Mas eu tenho uma dúvidas. pergunta O WhatsApp aqui, da ó. BR funcionando de vento em popa, anota aí, ó, 508-820-8399. Você pode perguntar também sobre lei de 10 anos, você pode perguntar sobre um caso aí dentro da sua família, fique à vontade para participar. Uma pergunta que você já respondeu, mas eu vou repetir. Alguém pergunta se residente permanente pode aplicar para alguém. Então, o residente permanente, ele pode aplicar para os filhos menores e filhos que não estão casados, ok? Que estão no Brasil. Que estão no Brasil ou aqui, Ok. né? O residente permanente pode aplicar para o esposo ou a esposa se ele não recebeu a documentação por casamento, ele pode aplicar a qualquer momento. Mas se ele recebeu o green card baseado no casamento, ele tem que esperar 5 anos para aplicar para o esposo. Ou esposa. Entendi. Pode fazer a sua outra pergunta, Eu tenho uma situação que eu já vi na comunidade, assim, no meu trabalho com comunidade, e que me chamou muita atenção, muito curioso. Mulheres que são casadas com americanos já há 20 anos, quase 30 anos, têm filhos já adultos, já no college, mas não foram casadas oficialmente no cartório. E elas não têm documento. É uma situação muito delicada. Boa pergunta. E eu acho que é tão comum que na mesma comunidade eu encontrei já 3 casos. Bom, se ela tem filho americano, de repente a gente pode ir para o filho americano, né? Checar se ela veio com visto. Se não foi casada com americano, não tem filho americano, né? Mas tem um relacionamento sólido. Investigar se tem alguma questão de violência doméstica. Isso é uma preocupação. Mas se não tiver nada, infelizmente, o Massachusetts não existe common law de casamento e a imigração não a união estável, que diz no Brasil, Entendi. não reconhece como casamento. Então ela tem que casar, né? Casar com o companheiro para conseguir a documentação. Então tem que ser oficial. Mas é importante falar que até mulheres, às vezes, casadas, o esposo ou a esposa, porque a violência doméstica é importante falar que não é só contra a mulher, também tem a violência contra o homem, sim, né? sim. Relacionamentos homoafetivos também. Então, é importante você identificar que muitas vezes existe uma violência meio que selada. A pessoa não tem a violência física, Mas tem a pressão mas psicológica. tem a violência psicológica, emocional e financeira, né? E faz aquela, eu vou te denunciar para a imigração. Existe a violência, sim. Então é importante conversar com um advogado. E às vezes existem tantas organizações tão legais na nossa comunidade. A Fânia já esteve aqui. A Fânia é maravilhosa, assim, amo a Fânia, do MAPS, né?
vai numa organização, numa governamental, tenta participar de algum grupo. Suporte. Sônia coordena a Fone Suporte. É, Grupo Suporte pelo MAPS. Ela é assim, super querida. Existem outras organizações também que fazem outros tipos de trabalho, mas podem, de repente, te dar um apoio de fazer a ligação entre você e alguma organização que possa dar o suporte. dar E o a partir suporte. daí pode pensar em uma alternativa. Mas infelizmente O relacionamento tem que ser oficial. oficial. Então, garotas, fiquem atentas. 11h39, tirando as suas dúvidas aqui pela ABR, a programação Opinião de Mulher essa manhã, aqui nos estúdios, a Rafaela Garreta, e a gente já vai pro telefone ali, pro WhatsApp da ABR, né? Com mais uma pergunta de uma ouvinte. Vamos lá. Já dei entrada no meu segundo Green Card. A imigração recebeu os documentos em outubro. Quanto tempo demora para chegar o cartão? Já fiz o fingerprint, muito obrigado. E a programação está maravilhosa. É o final aí 440. Então, infelizmente, essas aplicações de remoção de condições, né, demoram bastante. E provavelmente ela vai receber da imigração um requerimento para novas evidências. Então, fica tranquila que o seu processo está lá. Se você tiver que sair, a carta que você recebeu de extensão de 1 ano, né, quando você pagou, você recebe o recibo, já estende o seu Green Card por 1 ano, 18 meses. Essa carta te dá a oportunidade de entrar e sair dos Estados Unidos. Mas o processo demora e é muito provável que eles vão pedir mais evidências. Então, continua juntando. Eu sempre falo, pega uma caixa e vai jogando tudo ali dentro. O que é que você considera evidência? Evidência de casamento de boa fé. Então, Entendi. fotos, contas, né, conta bancária conjunta, utilidade, aluguel, o lease, se vocês viajaram, qualquer coisa que você acha que vai influenciar e vai demonstrar que você tem um casamento de boa fé, joga na caixinha, que se eles pedirem mais, que provavelmente vão pedir porque demora para eles darem uma resposta. E aí tem duas coisas que podem acontecer. Ela pode ou receber o cartão em casa, ou ela e o esposo dela, ou esposa, né, podem ser chamados para uma nova entrevista. Não é certo que ela vá receber o cartão em casa, tá? Ela pode ser chamada para uma nova entrevista. Ok, acho que a gente tem mais 2 perguntas. Temos ali também o final 4440. Bom dia, sou cidadã americana e gostaria de saber se posso aplicar para uma irmã que já morou aqui, mas foi deportada. Então, você pode aplicar. Obrigado pela pergunta. Você pode aplicar para sua irmã. Você, como cidadã, você tem o direito de pedir, né, um visto imigrante para sua irmã. Trazê-la aqui vai ser o complicado. Se não tiver, de repente, pai, mãe, para fazer uns pedidos de perdão, de repente, da presença ilegal dela e o fato dela ter sido deportada, vai ser um pouquinho mais complicado, porque quem é deportado e quem mora aqui ilegalmente tem umas barreiras. Lá na frente. Uns impedimentos para conseguirem benefícios imigratórios. Então tem que dar uma investigada melhor na sua irmã, mas se você é cidadã, não perde tempo. Dá logo a entrada na petição I-130, porque, primeiro, é um benefício que você Mas tem. demora. Mas demora. Como 10, 15 anos, né? Isso. Mas assim, o tempo passa, né? Isso eu falo. A gente envelhece, mas ainda dá para vir. Mais detalhes, você procura a Rafaela, a doutora Rafaela, pelo 857-702-9737. Acho que Ana tem mais uma pergunta. Tem sim, o final 4101. Bom dia, parabéns à doutora Andréa Ruff pelo programa e à doutora Rafaela pelo esclarecimento. Gostaria de fazer uma pergunta, doutora Rafaela. Você já atendeu casos de pessoas que perderam algum benefício migratório ou prazo porque não se informaram corretamente com um profissional e acabaram sendo prejudicadas? Existem muitas informações confusas e erradas que são difundidas e acabam prejudicando os imigrantes brasileiros. Obrigado, Fabiano Latam. Bom dia, Fabiano. Fabiano, bom dia. Muito obrigada pela sua pergunta. Isso acontece direto. Várias pessoas perdem
a possibilidade de ter um benefício imigratório porque foram mal informadas ou tomaram atitudes que não poderiam, e com isso vão no impedimento total. Então, uma questão que geralmente acontece, né? Pessoas que vêm ilegalmente, ficam aqui um tempo, indocumentadas, voltam para o país de origem e depois voltam. Essas pessoas, elas têm um permanent bar, um impedimento permanente para o benefício quando for aplicar para um green card? Para receber um benefício imigratório. Só algumas questões, como por exemplo a violência doméstica ou o asilo, que de repente elas conseguem. Mentir, né? Pessoas que tiveram processos mentirosos, pessoas que esperaram. Eu estou esperando o meu esposo, ou não, eu tô esperando pegar minha cidadania para aplicar para o meu filho. Aí nessa já demorou mais de, 10 anos para a pessoa tirar a cidadania e aplicar, e seria um tempo que o filho já estaria esperando para receber o benefício. Muita coisa que eu vejo, muita coisa errada, o problema é que se você está com um problema no coração, você vai num médico de coração, não é isso? Um cardiologista. Se você está com problema de lei, você tem que ir num advogado. Exatamente. E eu falo, vai em mais de um, porque de repente um tem uma ideia, o outro tem uma outra ideia. Exatamente. Fabiano... Esse é um dos motivos que eu convidei a doutora Rafaela para vir aqui, porque eu sei, assim, eu olho muito da comunicação das mídias sociais da comunidade brasileira, e eu vejo muitas propostas de entrada de visto, que eu não vejo o credencial das pessoas que estão fazendo o marketing disso. Uma questão que tem acontecido muito, que eu tenho visto, são as questões relacionadas à extensão de visto e troca de status. Colocam, de repente, documentos mentirosos ou uma falsa esperança. Ilusão. Outra, pessoas que ajudam. Eu garanto que eu vou trazer o seu parente de lá do Brasil para cá. E aí, quando preenche o formulário, preenche de uma forma mentirosa. E aí, isso causa... A pessoa, de repente, causa uma barreira num benefício lá na frente. Até chega e entra nos Estados Unidos. Mas aí, depois, chega lá na frente, quando vai fazer uma aplicação para um green card, a imigração descobre... Que eles sabem tudo, eles têm o recurso de... o acesso à informação, desde a primeira entrada. Descobre um misrepresentation, uma fraude. O que eu estava falando antes, que eu estou vendo muito, de extensão de visto e troca, existem agências que têm prestado esse serviço e chega na hora, a pessoa não consegue, porque não foi feito de uma forma que tinha que ser feita, ou porque foi uma falsa esperança, né? E tem muitas pessoas entrando em processo de deportação. Pessoas que até voltaram para o Brasil já e depois nunca receberam uma carta aprovando ou negando. E a imigração está colocando em processo de deportação, o que é muito grave. Muito grave. É importante que você esteja aqui, porque esse programa tem sido desenvolvido para educar, para fazer a informação ser acessível de uma forma responsável. Com certeza. E que a gente possa, a partir daí, cada indivíduo, cada pessoa possa procurar um profissional que seja credenciado, que seja licenciado. Agora, eu tenho uma pergunta que é muito importante. Os benefícios sociais, como o VINC, que é o de alimentação, como de habitação, como de serviço médico aqui no Massachusetts, se eu faço uso, ou por quanto tempo eu posso fazer uso, que isso não vai implicar no impedimento de aplicar o Green Card lá na frente. Isso é importante também. O WIC, que é o benefício para você conseguir alimento para o seu filho, né? Que geralmente é o filho americano, porque você teve o neném, exatamente. E aí eles já te colocam no programa. Você está recebendo benefício para o seu filho americano, não é para você pessoalmente. Então entendi. Isso não causa... Isso não é impedimento. Não é impedimento. A questão do Mass Health, né, que ficou tudo
vai entrar, não vai? Na legislação, no regulamento que o governo Trump lançou há um tempo atrás, entraria, porque eles falam que eles conseguiriam quantificar como dinheiro as pessoas que utilizaram benefícios médicos, mas só que cortes federais já bloquearam em relação a receber benefício médico ou assistência médica. Então, hoje, não. Ok, mas a gente nunca sabe até quando esse impedimento que a justiça, digamos, o Supremo, né? Ainda não está no Supremo. Mas é algo que é seguro, é estável politicamente? Bom, ou isso pode mudar no próximo governo, por exemplo? A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer. Ok. Né? Então, assim, eu não tenho como dar uma informação fechada. Que vai mudar ou não vai. Eu acho extremamente difícil que o benefício médico ingresse. Entendi. Como uma questão um impedimento beneficioso. Benefício porque é muito diferente você receber dinheiro, como, por exemplo, o Section A ou Food Stamps, para você, não estou falando da sua família americana, tá? E você receber um benefício de emergência de saúde. É um direito humanitário. Então, eu entendo dessa forma, mas... assim, o governo Trump, a administração Trump, ela é anti-imigrante. Desde quando ingressou, tem várias políticas. Várias barreiras. A primeira ordem executiva que ele fez, a primeira pronunciamento que ele fez foi em relação à imigração. Então, o governo Trump, o que eu sugiro politicamente, você, mesmo que você não seja cidadão e não possa eleger, você pode educar o seu patrão americano, o seu amigo americano, os seus parentes americanos. O marido americano a votar. Então, nós temos que votar para um governo que seja mais responsável, né? E pró-imigrante. Então, essa é a minha sugestão. As eleições estão vindo, temos várias pessoas da nossa comunidade, lideranças aí ganhando. Vamos fazer esse programa para a gente conseguir trazer um governo mais responsável e mais humano, né? E pró-adversidade que os Estados Unidos... Que é o forte dos Estados Unidos. Agora, lembrando que você falou sobre informações na internet, eu tenho um canal no YouTube, sim, o Garreta Law. Eu faço vídeos, semanalmente nós lançamos vídeos. Eu comecei a fazer que me pediram muito, então eu criei essa responsabilidade e compromisso de sempre lançar vídeos respondendo perguntas. Nós também temos o canal no Facebook, que é Garreta Law, tudo é Garreta Law. Sim. E no Instagram, procura a gente, só jogar Garreta Law. Às vezes as perguntas podem ser respondidas até por lá mesmo. Temos um ouvinte também no telefone. Vamos aqui para mais uma pergunta. Olha, 11 horas e 52 minutos. Depois da pergunta e a resposta da doutora Rafaela, a gente vem com as considerações finais com a Andréia Ruff, aqui pela programação Opinião de Mulher. Deixa eu pegar o telefone. Vamos lá. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta. É o Lourenço, né, Lourenço? É o Lourenço. Bom dia, Lourenço. Meu nome é Lourenço. Bom dia. Eu queria perguntar para a doutora, eu tenho 2 filhos que não são legalizados ainda. E eu fiz aplicação para quando eu tinha o Green Card, para ele era solteiro. Ele casou. Eu queria perguntar à doutora se tem jeito de aproveitar ainda essa entrada que eu dei lá atrás. Agora eu sou cidadão. E quanto tempo demora se eu aplicar novamente para eles agora? São todos 2 casados. Ótimo. O que eu sugeriria que você fizesse é ingressar, manda uma carta para a imigração, né? Faz um pedido para a imigração, mudar a base da sua aplicação, passar de filhos de residentes não casados para filhos de americanos. Então, você pode recuperar esse tempo, tá bom? Isso eu faço apontamento com a doutora e ela faz para mim? Ou... Sim. Se o senhor quiser utilizar os nossos serviços, vai ser bem-vindo. Nosso telefone é 857-702-9737, 857-702-9737.
Ok, então nós vamos conversar. Mandar um Deus abraço. abençoe vocês. Ah, Deus abençoe Obrigado, também. Lourenço, pela participação. Bom dia. bom dia. Bom dia. Obrigada pela pergunta, mas eu também tenho outra pergunta com relação a filhos. Em que idade meu filho pode dar entrada para mim? 21. 21. É. Exatamente. Mandar um abraço pro Mário Ulisses Maia, sempre apoiando o Garreta Ló. A gente também tem que mandar beijo para nossos fãs, nossas fãs. Carla Floriano. Minutos, 11h54. Nossa, você viu? Até tá ali a Andréia com o Face dela no live. Tem as perguntas ali Ainda no tem WhatsApp, pergunta? E tem linhas. Então tocando. A gente vai dar uma breve pausa e vem aí com as considerações finais a doutora Andréia Ruff e a doutora Rafaela Garreta para finalizar essa manhã aqui alegre pela ABR Brasileira. Olha, eu quero agradecer a audiência, mandar um beijo para Francis Mara, que eu vi aqui, a Mara, outras pessoas, o André, os meus clientes que já se tornaram amigos, e também a audiência aqui, que muito obrigada pelas perguntas, são extremamente importantes. Um prazer, pode contar comigo aqui para o que vocês precisarem. O telefone é 857-702-9737. Tenha uma semana abençoada. Amém. E até a próxima.